Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Meus amigos, esse vídeo vem trazendo para vocês, esclarecendo na verdade a seguinte dúvida, né, que um seguidor me perguntou. É possível eu que já recebo minha aposentadoria por mais de 10 anos, 15 anos, 17 anos, o INSS pode cortar minha aposentadoria? Porque eu ouvi falar aí na internet, eu ouvi falar aí nas mídias sociais que saiu uma lei, né? A pessoa me falou, né, que saiu uma lei que agora o INSS pode cortar o meu benefício, né, mesmo após 10 anos, né? Porque existia aí, né, no conhecimento de todos, aí a informação de que passou-se 10 anos, o INSS não poderia mais cortar o benefício de ninguém, tá? E isso, né, era de conhecimento geral aí no meio previdenciário, né? As pessoas leigas também tinham essa informação. Aí saiu uma portaria, né, esse ano de 2023, se eu não me engano foi em julho, né, uma portaria regulamentando essa situação. Foi 7 de julho de 2023, tá? Portaria número 28 do Regime Geral de Previdência Social, 7 de julho de 2023, confirmado. Então, bom, gente, o que acontece? Aí as pessoas ainda estão com dúvida, né? Já se falou muito nisso, tá? Porque foi desde julho, né, do meio do ano, mas as pessoas comentam muito na internet assim: agora o INSS vai poder cortar a sua aposentadoria, mesmo aqueles que recebem há mais de 10 anos, porque antes não cortava em hipótese nenhuma, né? Bom, na verdade, gente, não precisa ficar muito preocupado com isso, tá bom? Se você se aposentou regularmente, direitinho, o tempo de contribuição, a idade, todos os requisitos que o INSS pede, você não deve se preocupar, tá bom? Então, vamos esclarecer aqui o porquê durante o vídeo e assiste até o final para poder entender direitinho essa questão aí. Só peço aqui a você que deixe seu like, tá? Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que a gente possa continuar trazendo informações de interesse público para todos relacionado à previdência e assistência social. Bom, meus amigos, eu vou aqui começando a ler, vou ler aqui com calma e depois eu explico, se você de repente não entender, que às vezes tem alguns termos mais técnicos. O que trouxe a portaria no seu enunciado número 10, tá? Diz: a decadência prevista no artigo 103A da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefício do INSS, né, não se aplica aos atos administrativos praticados pela administração previdenciária tendentes à cessação de manutenção de benefícios ou cotas cuja continuidade de percepção seja indevida em face da legislação previdenciária da regência, tá? Então, o inciso 1 diz: o prazo decadencial previsto no artigo 103A da Lei 8.213 para a revisão dos atos praticados pela Previdência Social antes da Lei nº 9.784 somente começa a ocorrer a partir de 1º de fevereiro de 99. Não se aplica o Instituto da Decadência às revisões de reajustamentos e as estabelecidas em dispositivo legal. A má-fé afasta a decadência, ou seja, essa decadência seria o prazo de 10 anos no qual o INSS, ninguém poderia interferir mais no benefício, nem você que recebe reclamar se tinha algo errado, né? Você poderia reclamar, digamos, bom, eu quero fazer uma revisão, eu acho que eu estou ganhando 2 salários mínimos, eu deveria ganhar 3, tá? Assim como o INSS, né, se presumia que também não poderia mais mexer no seu benefício, ou seja, ninguém poderia mexer, fazer alterações, modificações, cortar, alterar, aí, isso é o que se tinha em mente após 10 anos de benefício concedido. Aí a portaria vem dizendo o seguinte: não se aplica esse prazo de 10 anos, olha só, não se aplica esse prazo de 10 anos, que seria, não se aplica a decadência, às revisões de reajustamentos e estabelecidas em dispositivo legal, sendo que a má-fé afasta essa decadência, mas não a prescrição, e deve ser comprovado em procedimento próprio.
no caso concreto, assegurado o contraditório e ampla defesa. Não se aplica também a decadência prevista no artigo 103, para o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente. Lembrando que, gente, o auxílio por incapacidade temporária, que ele fala aqui no texto da lei, né, denunciado, é o auxílio-doença, né, conhecido. E a aposentadoria por incapacidade permanente é a aposentadoria por invalidez. E segue. Também não se aplica aos benefícios assistenciais sujeitos à revisão periódica prevista na legislação. Então, esse inciso 4 é o mais importante para você entender essa questão, tá bom? Então, o que acontece? Quem deve se preocupar, na verdade, aí dentre todos os beneficiários do INSS, quem recebe algum tipo de aposentadoria, algum tipo de pensão, algum tipo de benefício social, algum tipo de... Todas essas pessoas, tá? Só quem deve se preocupar com relação a essa situação dos 10 anos é quem recebe auxílio-doença, o aposentado por invalidez e os benefícios assistenciais que são sujeitos à revisão periódica prevista na legislação, tá bom? Então, explicando aqui melhor, você que recebe BPC-Loas, você que recebe, né, aposentadoria por invalidez, você que recebe o auxílio-doença, todos esses benefícios que precisa, passou-se por uma perícia médica, uma perícia social, para que seja concedido o benefício, e por uma questão, mesmo que seja considerado, né, a invalidez no caso, né, é permanente, né, uma incapacidade permanente, mas está sujeito, né, por mais que você não concorde, está sujeito a uma revisão periódica. Tá? Existe uma lei contra isso? Existe. Mas nós estamos te explicando aqui, tá, a portaria que trouxe essa situação dos 10 anos. Né? A resolução, na verdade, número 28, de 7 de julho de 2023. Então, o vídeo está explicando isso, tá bom? Você deve se preocupar? Não. Por quê? Mesmo você sendo alvo, você é auxílio-doença, você aposentadoria por invalidez, BPC-Loas, sendo alvo dessa questão aí de estar sujeito a uma reanálise, mesmo após 10 anos de concessão do benefício, 10, 15, 17 anos, você só corre o risco de perder o benefício se for descoberto, né, um caso muito grave de fraude na concessão do benefício, seja ele qual for, BPC-Loas, aposentadoria por invalidez ou mesmo o auxílio-doença. Se foi constatado que o benefício teve fraude, né, teve motivos ali na concessão, aí sim ele poderá ser cortado, independentemente se você recebe com 7 anos, 10 anos, 15, 17 ou até mesmo 20 anos aí de aposentadoria, tá? Se for provado, tá, a qualquer tempo, aí isso é o que trouxe a resolução, você aí sim tem risco de ter o benefício cortado. Então, gente, o que acontece? Resumidamente, essa questão de dizer, bom, eu já recebi meu benefício há mais de 10 anos, então o INSS não pode mais cortar. Bom, então isso aí, a pessoa que perguntou, pode ser cortado? Pode. Então a resposta seria essa. Mas basta o INSS de uma hora para outra resolver cortar? Não. Não é assim, tá? Então você, auxílio-doença, invalidez, aposentado em invalidez, BPC-Loas, qualquer outro benefício que dependa de perícia médica, mesmo após 10 anos, antes não podia, mas agora mesmo após 10 anos, o INSS vai chegar e cortar seu benefício de imediato? Não. Ele vai fazer uma reanálise, tá? Ele vai ter esse direito de fazer uma reanálise do seu benefício, fazer de repente chamar para uma nova perícia, fazer uma análise nova em documentos, se for o caso, né, de alguma suspeita aí, documental, né? E então ele vai ter esse direito sim de buscar fazer uma nova perícia, aí isso a qualquer tempo, tá, gente? Mas isso vai seguir todos aqueles trâmites, você vai ter a sua defesa, você vai ser chamado para apresentar, para provar, né, que o INSS está errado, ele suspeitou somente, tá?
Ainda não tem a prova, ele suspeitou, tanto se tivesse a prova, de repente ele já saia cortando. Ele suspeitou que há uma fraude naquele benefício. Ele suspeitou que, vou dar um exemplo aqui assim, meio grosseiro, mas para você entender. De repente ele suspeitou que alguém que está aposentado por invalidez está trabalhando em um outro lugar, em outra situação, e a aposentadoria por invalidez ela tem como caráter, né, que a pessoa, para a sua concessão, que a pessoa não tem condições mais de trabalhar de forma nenhuma. Tá? A pessoa não consegue trabalhar naquele serviço que ele vinha fazendo eventualmente, até acontecer a situação, o fato gerador da sua aposentadoria por invalidez, e também ele não pôde no momento realizar, ou seja, ser readaptado também numa outra função. Ele não, foi comprovado que ele não pode exercer a função que ele vinha exercendo habitualmente, no trabalho dele, e nem também ser readaptado em outra função, em outro trabalho. Tá? Que quando ele é readaptado, não se aposenta por invalidez. E, às vezes até consegue receber uma indenização de auxílio de acidente daquele trabalho anterior e continua trabalhando em uma outra função. Tá? Acontece muito disso. Mas quando realmente pega a invalidez, é porque a pessoa é considerada que não tem como trabalhar de forma nenhuma mais. Aí, de repente, no exemplo que eu estou dando, a pessoa, o INSS suspeita, né, que aquela pessoa está trabalhando em outro lugar. Ou seja, então ele está com condições de laborativa. Tá? Foi restabelecida a sua condição produtiva de trabalho. Aí sim, o INSS pode pedir uma reanálise, mesmo sendo aposentado, já recebendo por invalidez há mais de 10, 15, 20 anos, ok? Então, isso aqui mudou, tá? Então, isso, ele vai ter direito a fazer essa reanálise, mas não pode de imediato sair cortando, vai ter que chamar, conversar, analisar, fazer uma perícia, e, entendeu? Vai ter aqueles trâmites normais, os procedimentos aí, dentro do processo administrativo, ali próprio do INSS, tá, gente? Então, a questão é essa. Então, para você entender, para quem acha que não poderia cortar, pode sim, mas não é assim de qualquer jeito, tá bom, gente? E não é todas as pessoas beneficiárias do INSS que recebem mais de 10 anos que têm o risco de ser cortado. Não, o público-alvo é esses, conforme eu estou falando. Quem recebeu benefício, que passou por perícia médica, pode ser chamado para uma reanálise, tá? E conforme nessa reanálise foi constatado que a pessoa deve voltar a trabalhar, tá? Tem condições, houve fraude documental, aí sim poderá realmente ser cortado, tá bom? Então a resposta pode ser cortada? Pode, tá? Aí para quem estava na dúvida. Mas não se preocupe aí que não é uma situação assim geral, que o INSS agora vai, entendeu? Só quando houver alguma suspeita aí de fraude ou coisa do tipo, tá bom, meus amigos? Então, essa era a informação que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você concorda ou não com esse procedimento do INSS, com essa nova resolução, tá bom? Que vai poder agora fazer essa reanálise aí, tá bom? Então é isso aí. Compartilhe o vídeo também, gente, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Até o próximo. Fique com Deus. Estamos juntos.